Desembargador, seja bem-vindo ao programa Tambaú Debate. Boa tarde para o senhor. Muito boa tarde, Oswaldo. Muito boa tarde a todos de casa, da TV Tambaú. Uma alegria e uma honra estar aqui com vocês hoje. Nos bastidores aqui, nós já estávamos conversando aqui sobre uma polêmica que tem no Supremo Tribunal Federal e a Justiça do Trabalho, que é a história de competência, o Supremo Tribunal Federal decidindo coisa lá que seria da Justiça do Trabalho. O que me enseja, desembargador, começar perguntando para o senhor... Eu sei que muitos sabem, mas repassar qual é a função da Justiça do Trabalho, o papel do Tribunal Regional do Trabalho nisso tudo. E agora, principalmente nesses tempos de muita modernidade no trabalho. O trabalho mudou muito nos últimos anos. Tem trabalho em casa agora, home office, tem trabalho de tudo quanto é jeito. Né? Tem uns profissionais aí que trabalham no mundo inteiro, em qualquer lugar. Como é que é a Justiça do Trabalho nesses tempos? Oswaldo, a Justiça do Trabalho tem a sua competência constitucional no artigo 114, resolver os conflitos e as relações de trabalho. Seja as relações de trabalho à distância, seja as relações de trabalho através de meios tecnológicos, seja as relações de trabalho tradicionais, no chão de fábrica, como se fala, a competência está fixada na Constituição. Há realmente um debate hoje, odierno, na Suprema Corte do Trabalho, na Suprema Corte, no STF, e o TST também, sobre essa questão da competência envolvendo esse trabalho em plataforma digital, a chamada uberização, se seria da competência da Justiça do Trabalho ou não. A minha posição e a posição predominante da Justiça do Trabalho que isso é sim competência da Justiça do Trabalho. Para as pessoas entenderem só, a Justiça do Trabalho tem decidido que considerar que tem vínculo, né? Quem trabalha por plataforma. Vamos pegar aqui o entregador, o motorista de aplicativos, então, ali gera vínculo de trabalho, vínculo empregatício, vínculo de trabalho. Me parece que é essa, e o Supremo Tribunal Federal está anulando, dizendo que não gera. É isso, mais ou menos? Mais ou menos isso. Na verdade, na Justiça do Trabalho tem divergência, né? Aqui no Tribunal do Trabalho, por exemplo, a posição de um lado, de outro, entre os juízes, a posicionamento de um lado e outro, uns reconhecendo vínculo ou não. No TST também, há 4 turmas dizendo que tem vínculo, 4 turmas dizendo que não tem vínculo. O problema maior realmente é essa questão, essa divergência, essa não uniformidade. Isso gera insegurança jurídica. O bom é que seja regulamentado, que tenha uma pacificação social em relação a isso. Aí entraria o papel do Congresso, que não entra. Eu não posso... Sou eu que estou dizendo. Eu não posso criticar o Congresso Nacional. Não dizer, não, eu posso dizer. Mas o Supremo hoje tem dito, recentemente houve uma decisão da primeira turma do STF dizendo, anulando a decisão do TST, que reconheceu o vínculo trabalhista com uma plataforma dessas de trabalho por meio de celular. O Supremo Tribunal anulou uma decisão da Corte Máxima da Justiça do Trabalho, que é o TST. Vejamos os próximos capítulos, né? Assim, eu não sei quando é que vai terminar. Pessoalmente, o senhor que é o juiz do trabalho com experiência e tal, qual a sua posição sobre isso? Assim, em tese eu posso falar. Assim, no caso concreto, depende muito das provas, do que foi apresentado. Eu posso falar de um caso que eu já julguei. Eu fui o primeiro desembargador, relator do primeiro caso aqui na Paraíba que reconheceu o vínculo de trabalho entre a Uber e o motorista. Então, naquele caso concreto, meu posicionamento foi no sentido de reconhecer o vínculo de trabalho. É porque, eu vou perguntar, quer dizer, não tem sentido, né? Nós temos uma legislação trabalhista consolidada de muitos anos, né, que realmente busca o vínculo, busca a garantia. Nós temos um modelo de trabalho que não tem garantia nenhuma. É muito, muito complicado, mas Exato. O que não pode é assim, hoje eu acho assim, o 8 e 80, vamos ser bem, a gente falando para o público em geral. Também não pode a população não reconhecer vínculo, também não garantir direito algum para essas pessoas. Chamar de empreendedor uma pessoa que está andando com a bicicleta, levando comida para todos nós, e às vezes passando fome, que é aquele único meio, e dizer que aquele é um empreendedor, eu acho isso, e aí a posição pessoal assim, em tese, é uma violência contra os direitos trabalhistas, até os direitos humanos dessa pessoa. Eu acho que em outros países, Josival, Estados Unidos, falam muito dos Estados Unidos, há decisões nos Estados Unidos reconhecendo direito a essas pessoas. Em Londres há decisões, na França também. Então, vários países civilizados garantem pelo menos um mínimo de direito a essas pessoas. Hoje, aqui no Brasil, a gente não está garantindo nada, nenhum direito. As pessoas estão só vivendo do próprio sustento. E quando se acidentam não tem previdência, não tem nada, não tem direito algum. O sustento delas é feito dia a dia a partir de cada entrega daquele valor irrisório que o aplicativo paga para elas. Isso eu não considero ser justo. Assim, minha posição em tese é essa.
tem que chegar a um meio termo adequado e garantir pelo menos um pouco de dignidade a esses trabalhadores. Muito bem, vamos aqui ao trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba. Foi bacana, assim, obrigado aí por essa introdução que a gente nem tinha previsto aqui, mas na conversa aqui com os bastidores. Estou à disposição. Eu acho que era um tema que realmente, é um tema que realmente merece ser mais amplamente discutido. Eu acho que merece mais amplamente ser discutido. Tribunal Regional do Trabalho, o senhor está há mais de um ano no Tribunal Regional do Trabalho, né? Então, o que é que está conseguindo possível fazer lá no trabalho, sua visão da Corte Trabalhista aqui na Paraíba, o que é que ela tem que fazer, como é que ela está fazendo? Eu completei um ano agora, dia 9 de janeiro, e muito feliz com essas conquistas dessa primeira etapa. A gente está fazendo algumas ações sociais para além dos muros. Além de julgar processos, que é nosso carro-chefe, que é nossa exigência e nossa expertise, é o nosso papel principal. A Justiça do Trabalho quase sempre não deixou acumular processos como a Justiça Comum. Continua assim. Sem falsa modéstia, falando francamente, e os números provam isso, a Justiça do Trabalho é a melhor justiça do país. É a melhor justiça do país. E o Tribunal Regional do Trabalho é um dos melhores tribunais do trabalho do país. E os números não mentem. O nosso prazo no segundo grau é o melhor do país. No primeiro grau também é um dos melhores do país. Ano passado, nós fomos um dos 5 tribunais do país a ganhar o prêmio CNJ Diamante, que é a categoria superior de premiação. Entre os 5 melhores tribunais do país, aqui o nosso Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba, e pelo segundo ano consecutivo. Esse prêmio CNJ, ano passado... Pela rapidez no julgamento. Não só rapidez, porque o prêmio CNJ de qualidade envolve a questão da produtividade de processo e a questão da gestão administrativa do tribunal. Então é um prêmio completo e nós fomos diamante. É um selo, esse selo diamante, todo tribunal quer ganhar. É uma competição nacional e nós, pelo segundo ano consecutivo, somos diamante. E eu fico muito feliz disso. Nós somos um tribunal que não tem caso de corrupção, que não tem caso de denúncias. Nós somos um tribunal transparente e que julgamos os processos de forma mais célere do país. Por isso eu me orgulho muito de trabalhar lá. Aí o senhor estava dizendo aqui que para além, eu que interrompi, para além desse trabalho interno, que eu acho que é preciso também se destacar, a Justiça do Trabalho da Paraíba se destaca por isso, não é só na Paraíba, eu comparei com a Justiça de uma maneira geral, a Justiça Comum, a Justiça do Trabalho, realmente as notícias dela são bem mais, são boas, são positivas. Assuntos para além desse trabalho, para além dos muros, há algum trabalho social, envolve perspectiva social, esse trabalho que o senhor está destacando? Totalmente. O Tribunal do Trabalho tem algumas obrigações constitucionais, algumas obrigações legais, algumas obrigações que vêm de tratados internacionais e também de normas do CNJ. Por exemplo, a gente é obrigado a erradicar o trabalho infantil, erradicar o trabalho escravo. O trabalho escravo contemporâneo, nos últimos anos, tem batendo recordes. Caso recente, por exemplo, nas grandes vinícolas do sul do país, por exemplo, nossos nordestinos, irmãos nordestinos da Bahia foram encontrados em situação de trabalho análoga de escravo. Então, para fazer essas ações sociais, para fazer essa erradicação do trabalho infantil, do trabalho escravo, promover um trabalho seguro e decente, não adianta ficar sentado atrás da mesa julgando só o processo. A gente tem que arregaçar as mangas, buscar parceiros e buscar ações para fora dos muros do tribunal, aproximar o tribunal da população. É isso que eu penso, é isso que eu estou tentando fazer nessa gestão, trazer essa população que mais precisa para dentro do tribunal. Esse ano a gente trouxe, por exemplo, a população quilombola para fazer algumas ações no tribunal, a população indígena, Tabajara e Potiguara, a população negra pobre, a população trans. Então, a gente está fazendo ações sociais, Josival, eu estou bem contente com os resultados alcançados nesses programas de ação social que a gente está fazendo. Um deles, por exemplo, ontem. Estou recebendo aqui, que dá para mostrar aqui uma revista que tem não sei se dá para a câmera pegar, mas tudo bem, né? Acho que pegou. Pegou agora. Pronto, tem uma revista com os números aqui. Eu, claro que recebi agora, estou olhando, mas estou olhando aqui alguns números interessantes e alguns programas interessantes, né? O que é o Aquilombá? O senhor já falou da população quilombola. Como é que é o Aquilombá? O Aquilomba Paraíba é um projeto que a gente... Aquilomba Paraíba. Aquilomba Paraíba é um projeto que a gente está lançando agora. Em primeira mão, vou falar que a gente está lançando agora, iniciando. A gente vai iniciar agora sexta-feira. A gente já fez reunião com 17 comunidades quilombolas aqui da Paraíba. Sexta-feira, eu estou fazendo uma destinação de 180 computadores para 18 populações, povos quilombolas da Paraíba. A gente vai levar computadores, a gente está articulando com empresas privadas para a gente chegar com internet também. E a gente vai fazer um programa de promoção dos direitos humanos, de sustentabilidade nessa população, com essa população. É o tribunal saindo
de dentro do fórum e indo encontrar a população lá no seu local. E a gente não vai só, vou levar parceiros, parceiros na iniciativa privada, parceiros no governo do estado e municipal. A ideia é fortalecer essa ação, e é uma ação que eu acho importante, porque é uma ação que promove a Agenda 2030 da ONU. A Agenda 2030 da ONU, para quem não conhece, é um compromisso internacional assumido por todos os países. O Brasil também assumiu e o Poder Judiciário assumiu o cumprimento dessa Agenda 2030. Tem 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Dentre os 17 objetivos está lá: erradicar a pobreza, reduzir as desigualdades, combater a diferença de gênero, transformar o tribunal e transformar os órgãos públicos nos órgãos mais justos. Assim, são 17. Tem a questão da sustentabilidade, água e ar, a gente pode falar sobre isso mais à frente. São 17 objetivos, e esses 17 objetivos é um compromisso internacional do país e do judiciário, não pode ser cumprido se eu ficar sentado atrás da minha cadeira dentro do tribunal. Então é isso que eu penso. A gente tem que fazer ações em parceria com outros órgãos e a gente está vendo esses resultados. Ontem, Josival, por exemplo, fizemos no CIJUS, é o Centro Integrado de Justiça Social, que é um equipamento público que fica ali na Dom Pedro I, ao lado do Shopping Tambiá. Antes era um arquivo com 400 mil processos físicos, antigos. Nós fomos o primeiro... Um monte de papel lá. Papel que eu não posso fazer nada com ele, porque eu tenho norma do CNJ obrigando a manter durante anos e anos. A gente tem que fazer uma destinação de forma adequada, cumpre uma série de requisitos para eu conseguir diminuir esse acervo. 400 mil processos físicos. Nós somos o primeiro tribunal do país a informatizar, a ter uma vara totalmente digital. E, mesmo assim, temos 400 mil processos. Imagine os outros tribunais que passaram anos, que estão atrás da gente nessa questão da informatização. Mas eu transformei um arquivo de 400 mil processos, levei para outro lugar o arquivo no CIJUS, que é um Centro Integrado da Justiça Social, que é o quê? No primeiro andar, no térreo a gente colocou espaços para várias instituições. Então, além da Justiça do Trabalho voltar para o centro, o atendimento da Justiça do Trabalho estava e continua lá no fórum, perto da BR. Só que além de estar no fórum, agora eu trouxe aqui para o centro, porque muitas vezes as pessoas pobres iam lá no tribunal, que é ali perto da lagoa, pedir informação no processo, que foi o único jeito de chegarem lá com a condução, e a gente encaminhava lá para o fórum, e eles perguntavam: e como é que eu vou chegar no fórum agora? Mandaram aqui. Então agora a gente, por essa dificuldade, várias pessoas chegando lá, eu trouxe de volta o atendimento ao público para o centro, e trouxe não só o Justiça do Trabalho, trouxe vários órgãos juntos. Então a gente tem vários estandes lá, a Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana está lá, a Secretaria de Desenvolvimento Humano está lá, a Defensoria Pública do Estado está lá, o Ministério Público do Trabalho, o SENAC, o SENAI, o SEBRAE estão lá conosco, e a gente quer fortalecer esse espaço. Já fiz convites e estou aguardando. Esses órgãos que o senhor diz aí são todos órgãos do Estado, do Poder Público Estadual. O Ministério Vários Público, deles. O Ministério Público do Trabalho é federal. Aqui separado. O Cine é JP, é do município. O Cine está lá, então está órgão municipal, estadual e federal, além de nós, como federais também, vários órgãos de diversas esferas no mesmo espaço público. E o que é que esses órgãos todos fazem dentro do espaço da Justiça do Trabalho? O senhor vai responder depois do nosso intervalo. Nós estamos conversando aqui com o desembargador Tiago Andrade, que é presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba. Eu deixei do primeiro bloco para cá, ele começou a falar sobre o funcionamento de um centro da Justiça do Trabalho que voltou aqui para o centro e que engloba órgãos sociais, né, de uma maneira geral. Uhum. E eu perguntei o que é que esses órgãos do Estado, do município, da própria Justiça fazem aqui no centro. É isso, é o CIJUS. Teve um mutirão ontem sobre isso, Exatamente, o mutirão. O CIJUS é o Centro Integrado de Justiça Social, como eu falei, lá na Dom Pedro I, ao lado do Shopping Tambiá. Diversos órgãos, atendimento permanente, 8 às 14, segunda a sexta-feira. O SENAC está lá, o SEBRAE está lá, o SENAI está lá, e aqueles órgãos de Defensoria pelo Estado, Ministério Público do Trabalho, duas secretarias estaduais, a da Mulher e da Desenvolvimento Humano estão lá, o Cine, JP Municipal também está lá, a Justiça do Trabalho está lá, e outros chegarão. Eu já fiz o convite para a Justiça Federal, para a Defensoria Pública da União, para o Tribunal de Justiça, para a gente reunir mais órgãos lá, para ser um espaço realmente no centro da cidade, que atenda essa população mais carente e vulnerável que circula por lá. E o principal foco, Josival, é a população de rua. Eu tenho
uma gana nessa gestão para a gente fazer alguma coisa, tentar modificar de alguma forma a realidade dessa população de rua, e para isso criamos, no primeiro andar, como eu estava falando, além do térreo, o Sijus tem no primeiro andar um laboratório de inovação social. São várias salas lá. Eu coloquei uma sala de informática, uma sala de treinamento tradicional, uma sala com módulos, com mesas redondas. Nesse espaço, a gente está realizando um projeto muito bonito, chama Ruas que Falam. Começou ano passado, em novembro, e está se prolongando esse ano. A ideia é que fique até o final da minha gestão, que se fortaleça com outros parceiros. A gente está levando a população de rua praticamente toda semana, terça e quinta-feira, para formação em direitos humanos, formação em computação, e a ideia é resgatar a cidadania dessa população. E a gente, para fazer isso, a gente buscou parceiros. Ruas que Falam. O nome do projeto é Ruas que Falam. É um projeto nosso e a gente está trazendo parceiros para fortalecê-lo. Esse ano vai continuar. Toda terça e quinta a gente está levando essa população de rua para lá. Tem ido muita gente? Porque essa população de rua, às vezes as pessoas... Não sei se é assim, pelo menos penso que é. Ela é arredia, vai, não vai, busca, vai uma vez, não vai mais. Como é que tem sido a receptividade dessa população de rua a esse programa? Muito boa, e eu vejo no depoimento delas, elas estão à espera de uma oportunidade. Várias agora que a gente encaminhou. Foto aqui sobre o evento aqui. Isso ontem foi o mutirão. A gente fez um mutirão, mais de 800 atendimentos, voltado prioritariamente a pessoas de rua, mas também pessoas pobres, pessoas da população, nossos conterrâneos aqui da Paraíba, que estão em situação de desemprego. Então foram 800 pessoas, 800 atendimentos, mais de 800 pessoas, eu acho. Teve corte de cabelo, teve questão de beleza, mas também teve informação jurídica com a Defensoria Pública da União, com a Defensoria Pública do Estado, estavam lá, o Tribunal de Justiça estava lá, o Tribunal do Trabalho estava lá, o Ministério Público do Trabalho estava lá, uma série de pessoas. Isso foi bonito de ver, a força dessa união de órgãos, dessa união de... E a gente teve até banho, Gilvan, para pessoas de rua. A gente, uma organização religiosa aqui da Paraíba, disponibilizou, foram mais de 60 banhos. Você falou se a população está procurando. Eu recebi depoimento de pessoas de rua dizendo que fazia 4 dias que não tomava banho e perguntando onde era. A gente doou roupa. A gente encaminhou essas pessoas para tirar documentação. Chegou um lá para mim, por exemplo, falou assim: olha, eu quero documentação. A gente, segundo a via, ele falou assim: eu não tenho nada. Eu não tenho identidade, eu não tenho CPF, eu não tenho registro, eu não tenho nada. Como é que essa pessoa vai buscar emprego se ela não tem nada? Então a gente encaminhou para os órgãos competentes do município, do estado e da Defensoria Pública para tentar encaminhar. E assim, é um projeto, esse Ruas que Falam, esse mutirão ontem foi uma ação do projeto Ruas que Falam, com um monte de órgãos, todos voltados e sem questão política envolvida, porque o tribunal não é político, o tribunal é um órgão de justiça social. Então a gente busca parceiros na iniciativa privada, na iniciativa pública e em todos os ramos que visam melhorar a situação da população que mais precisa. Estou vendo aqui nesse caderno aqui que o senhor inclui aqui gênero e raça no trabalho, nesse trabalho social. O trabalho social, trabalho de justiça também, da justiça do trabalho. Como é que está o trabalho aqui envolvendo gênero e raça? Internamente, a gente procura ajeitar a casa e também dar o exemplo para fora. Internamente, a gente lançou um programa Empodera TRT13. Então, esse ano, internamente, a gente nomeou, por exemplo, a primeira diretora-geral da história, a primeira mulher. Nós mais que dobramos o número de mulheres em cargos de gestão. Eu cheguei agora a 51% de mulheres nos cargos de gestão e 49% de homens. Eu fiz um ato em março do ano passado, estabelecendo que as empresas terceirizadas, a partir do final do contrato que estiver vigente, as empresas terceirizadas agora, para prestar serviço no tribunal, os postos de trabalho têm que ser 50% mulher, 50% homem. Além disso, eu coloquei lá uma cláusula social para que desses 50% de mulheres, que haja mulheres trans dentro do tribunal. A gente contratou, por exemplo, a informática, um exemplo, foi a primeira empresa que terminou o contrato. Antes haviam 11 cargos, 11 postos de trabalho, havia apenas uma mulher. Hoje são 15, eu tenho 9 mulheres. E uma mulher trans que disseram que era impossível contratar. Como é que você vai achar uma mulher trans na informática? Pois bem, eu tenho uma mulher trans trabalhando na informática no tribunal. Isso internamente. Para fora, a gente também está fomentando essa questão. Assim, outro exemplo interno que eu achei que começou agora, a gente fez uma parceria com a Universidade Federal da Paraíba. A gente está fazendo uma pós-graduação de 20 vagas só para mulheres do tribunal. Então, a gente está formando novas lideranças. E isso decorre do quê? De um compromisso do tribunal, do Poder Judiciário como um todo, com a equidade de gênero. É um compromisso, inclusive, do tribunal nessa gestão. Nós fomos o primeiro tribunal do país a aderir ao Pacto da ONU, ao movimento Elas Lideram da ONU, assumindo o compromisso de chegar a 50% de cargos de gestão até 2030. Eu já consegui chegar a 50% dos cargos de livre nomeação da presidência
já esse ano, no tribunal como um todo, porque alguns cargos os juízes podem nomear, os outros desembargadores também nomeiam, mas a gente está caminhando, a gente ampliou, estamos mais de 40% no total, e na parte administrativa, que depende do presidente, mais de 50%. Nós fomos o primeiro tribunal a aderir a esse movimento Elas Lideram 2030 da ONU, e por isso eu fiquei muito honrado. Ano passado eu fui na ONU, em Nova York, eu fui convidado para acompanhar a delegação brasileira do Pacto Global da ONU no CSW 67, a Comissão pela Situação da Mulher. É a maior assembleia da ONU mundial em defesa dos direitos das mulheres. E esse ano eu fui novamente honrado com o convite. Agora em março embarcarei para Nova York para debater essas questões de gênero. E isso é a questão interna. Na questão fora, para o tribunal, a gente fez vários programas. Agora, por exemplo, eu não posso esquecer agora, março, mês das mulheres, a gente está lançando mais uma edição do programa Empregabilidade na Diversidade, que é um programa que fomenta a empregabilidade, a inclusão para a empregabilidade de mulheres em situação de vulnerabilidade. A primeira edição fizemos ano passado em parceria com várias instituições, foram com homens e mulheres trans. Esse ano vai ser focado só nas mulheres que sofreram violência doméstica. Mulheres trans também. São 20 pessoas, parceria com o IFPB, e a gente vai conseguir carga horária de mais de 160 horas de aula, bolsa de estudo para permanência, alimentação. E ao final do programa de empregabilidade, o tribunal criou nessa gestão um selo de igualdade, selo de igualdade e diversidade para as empresas que quiserem participar do programa. Caso essas empresas contratem alguma das pessoas que faz parte desse programa, e tem outros requisitos lá, como não ter ações trabalhistas de discriminação, ter algum programa de inclusão interno, alguns requisitos. O tribunal vai dar um selo de empresa que apoia a diversidade e a inclusão na Paraíba. Desembargador, quem tiver ligado à televisão há poucos instantes, eu escutando o senhor fazendo esse relato aí, vai imaginar que o senhor é de um órgão executivo do Estado ou do governo federal, né, com tantos programas sociais. E do Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba. E aqui, dá para a gente resumir aqui, população quilombola, população original, indígena, população de rua, mulheres, pessoas raças, trans, enfim. Isso tudo a partir de um órgão da justiça, de um tribunal de justiça. Esse é também um papel da justiça. Como é que o senhor explicaria essa ação? É o papel... Eu até gosto de chamar o Tribunal do Trabalho como Tribunal de Justiça Social. Eu acho que esse nome explica melhor o nosso tribunal. Se você fala Tribunal do Trabalho, nem explica nosso atual momento, porque normalmente a gente não é um tribunal que gera trabalho. Normalmente nosso público é o quê? A população está desempregada. A população que perdeu os direitos, vai procurar a justiça do trabalho a partir dali e buscar as ações da justiça. Mas o que eu falei no início, o nosso papel não é só esse. O nosso papel é erradicar o trabalho infantil. Eu não erradico o trabalho infantil somente no discurso, fazendo campanhas, que é importante. Ou com ações que possam chegar esporadicamente. Não, eu não erradico o trabalho escravo só falando uma vez por mês, chamando um professor, fazendo uma live ou fazendo um discurso falando da importância de combater o trabalho escravo. Eu erradico isso com ações concretas. Eu não vou promover o trabalho seguro, o trabalho decente. O trabalho decente é um conceito da OIT, por exemplo, se eu ficar fazendo só o feijão com arroz, para ser bem claro aqui. E isso é um papel nosso que decorre da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da nossa Constituição Federal, que é a Constituição Cidadã, que estabelece uma série de obrigações, e de também pactos firmados pelo próprio Poder Judiciário. Esse ano, por exemplo, o Poder Judiciário estabeleceu um pacto da igualdade racial, estabeleceu um pacto de gênero. Eu falei que criei no início de março um ato para contratar pessoas, 50% mulheres, 50% homens nas empresas terceirizadas. Quando foi em dezembro, quem fez isso? O CNJ. Eu me antecipei alguns meses ao CNJ, mas hoje eu seria obrigado pelo CNJ, através de uma resolução, a fazê-lo. Há um ato do CNJ, por exemplo, de 2021, é uma resolução, salvo engano, eu sou ruim com números, mas acho que é 425, de 2021, que estabelece a política de acesso à justiça à população de rua. Essa resolução já está lá para eu cumprir. Eu não vou cumprir isso se eu ficar apenas no discurso. E essa gestão quer sair do discurso e quer aderir a esses programas sociais, e a gente vai fazer isso até o final da gestão, com parceiros da iniciativa privada, com ONGs, governo estadual, governo municipal. É um assunto que diz respeito a todos nós que buscamos uma Paraíba mais justa e a redução das desigualdades desse nosso povo mais simples, mais pobre, que precisa de apoio de todo mundo. Desembargador, eu quero agradecer a sua presença aqui.
E esse exemplo realmente da Justiça do Trabalho da Paraíba, eu acho que deveria ser seguido pela Justiça como um todo. Obrigado pela sua presença, doutor Valério. Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde a todos meus conterrâneos paraibanos. Uma honra estar aqui.